Mensagem oculta de Lucas, capítulo 8, versos 40 a 48. É uma passagem extremamente conhecida, amplamente pregada nos púlpitos das igrejas, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas tem algo que você talvez não tenha pensado ainda, e eu quero compartilhar com você essa meditação de hoje. Diz assim o texto bíblico: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Sem encontrar cura, ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda te aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Essa é uma passagem amplamente pregada nos púlpitos das igrejas e eu fiquei pensando, eu gosto muito de estudar a Bíblia para tentar descobrir algo por trás da mensagem. Aquela palavra que está nas entrelinhas. E eu, meditando aqui nesse texto, eu gostaria de compartilhar com você o seguinte: vamos formar junto um pensamento. Quem estava naquele momento? Nós temos aqui, nesse cenário, a presença de Jesus e seus discípulos que chegam do outro lado do mar. Lá já estavam, a palavra de Deus diz, multidões o esperando. Por quê? Porque Jesus estava num trabalho evangelístico ali, anunciando o reino, pregando, levando os seus sermões. Já havia sido anunciado que ele estaria ali, passando por ali. Muitas coisas aconteciam por onde Jesus passava, milagres aconteciam, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas. E isso chamava a atenção das multidões que começavam a seguir os seus passos. E no meio desse cenário, onde todos ali o aguardavam, chega um homem, Jairo. Jairo, desesperado porque sua filha é muito doente, e ele não tá nem aí para a situação de que Jesus tinha um propósito ali naquele lugar. Tinha uma missão ali naquele lugar. Olhando talvez de fora, a gente falasse: nossa, que audácia desse homem. Ele vai interromper o mestre na sua jornada, querendo levar Jesus à sua casa. Mas era talvez a única oportunidade de salvar sua filha. A situação, ela era grave. Sua filha, adolescente, estava acamada, muito mal. Ele era um líder, Jairo era um líder lá da sinagoga. Era uma pessoa, com certeza, de posses, e nada poderia ser feito a não ser buscar o último recurso. E ele buscou esse último recurso, que era Jesus. E naquele momento, Jesus, ele interrompe o que ele estava fazendo, porque o maior propósito de Jesus é com a vida humana. E o texto bíblico diz que ele acompanhou esse homem. A situação era grave, ressalta-se. A preocupação de Jairo era legítima e ele
implorou para Jesus: Jesus, me acompanhe porque minha filha vai morrer. Ela tá ali, tá mal, e só o Senhor pode fazer alguma coisa. E Jesus vai com aquele homem. Só que no meio do caminho, algo acontece. Jesus sendo apertado pela multidão, sendo seguido pela multidão, alguém toca Jesus. Ora, todos ali estavam tocando, todos ali queriam estar mais próximo. Jesus era a celebridade daquele momento. Só que foi um toque diferente. E aí começa a minha meditação. Era um toque que não foi visto, mas foi sentido por Jesus. E ele para a sua caminhada e pergunta: quem me tocou? Eu imagino que o coração daquela mulher disparou imediatamente. Eu imagino que aquela mulher, ela já teve que enfrentar muitos desafios para estar naquele lugar. Que a mulher, quando menstruava, era considerada imunda, ela não poderia tocar e nem ser tocada em ninguém. O lugar onde ela sentava se tornava impuro. O que ela tocava se tornava impuro. Quem tocasse aquela mulher se tornava impuro. E veja, aquela mulher, e aí está a mensagem oculta que eu quero compartilhar com você. Aquela mulher, ela tocou a orla de Jesus e tinha um motivo. Se você fizer um estudo, você vai ver que as pessoas consideram a orla do vestido algo muito importante, porque entendia-se que essa era a parte do manto de onde saía a graça, de onde fluía as bênçãos. Então, os estudos que você for fazer, você vai perceber que o toque foi naquele lugar porque era de lá que saíam as bênçãos, a graça. E tudo bem, está certo, mas pensa comigo por um outro ângulo, pensa comigo por um outro aspecto. Aquela mulher, o que aconteceria se ela tocasse em Jesus? Pela lei daquela época, ele se tornaria imundo. Por quê? Porque ela estava com sangramento. E há cerca de 12 anos, ela o tornaria impuro até o final do dia. E tinha uma missão a ser cumprida. Jesus estava indo salvar uma criança. Jesus tinha um propósito. E aí eu quero puxar de volta essa linha de raciocínio para a filha de Jairo. Jesus, ele estava ali, não era para curar a filha de Jairo, ele tinha um outro propósito. Esse propósito foi interrompido com essa situação de Jairo. Jesus aproveitou o cenário de morte para transformar em palco da vida. Quando Jesus sai, ele sabe exatamente a gravidade da situação da filha de Jairo, mas ele para. No momento em que ele é tocado, ele para, mesmo sabendo que aquela menina vai morrer. Tamanha é a gravidade e o desespero daquele pai, ele para tudo. Ele para tudo para falar com aquela mulher. Ele traz uma informação. E essa informação eu quero compartilhar com você. Veja bem, aquela mulher, ela chega por trás de Jesus. Ela não teria coragem de chegar frente a frente de Jesus. Ela correria muitos riscos e ela colocaria a missão ali, naquele momento, de Jesus em risco. Porque se ela fosse reconhecida, você imagina aquela mulher, 12 anos naquela região, sofrendo, todo mundo já sabia qual era o histórico dela, todo mundo sabia que ela perdeu todos os bens tentando se curar e não conseguiu. Ela é uma pessoa que as pessoas a rejeitavam porque ela não poderia se relacionar com ninguém, ela não poderia ter contato com ninguém, e todo mundo conhecia ela ali. E o que acontece naquele momento? Se ela chega frente a frente com Jesus, ela ia criar um alvoroço. E talvez essa mulher, ela estaria, além desse alvoroço todo, criando esse alvoroço todo, essa mulher, ela já
estava nas suas últimas forças. Aquela mulher sofrendo de hemorragia há tanto tempo, sendo marginalizada há tanto tempo, e ela, naquele momento, foi a única alternativa. Ela foi pro tudo ou nada. Ela enfrentou o seu maior medo. Ela enfrentou a situação, ela enfrentou a multidão. E para ela tocar na orla do vestido, aquela mulher, ela não ficou em pé. Ela teve que se lançar ao chão e conseguir tocar na parte de baixo do manto de Jesus. E ela faz isso, eu acredito que tenha sido muito discretamente, porque ela não poderia chamar a atenção. Só que algo acontece quando ela toca, quando ela enfrenta o medo, quando ela vai em busca daquilo que é preciso. E é algo que só ela poderia fazer. Ela não poderia contar com ninguém. Ela precisou enfrentar o seu medo, ela precisou ir ao encontro de Jesus, ela precisou criar uma estratégia para atingir o seu objetivo. Aquela mulher, então, imagina a cena. Aquela mulher, ela se lança ali no meio da multidão, ela vai por baixo, ela toca e ela sente que imediatamente ela é curada. Aquela hemorragia cessa. Ela já tinha resolvido o problema. Jesus não precisaria falar, não precisava falar nada com ela. Ela sentiu que imediatamente ela foi curada. Mas, sabe, eu fico pensando aqui, Jesus, ele não dá ponto sem nó. Eu cresci ouvindo isso. Jesus, ele não dá ponto sem nó. Nós também não devemos dar ponto sem nó. Sabe, quando você vai fazer uma costura, você faz a costura e se você não der um nó, o que acontece? Aquela costura, ela se desfaz. Todo o trabalho é perdido. Então, quando eu falo que Jesus não dá ponto sem nó, é porque ele fez o serviço ao curar, ele fez o trabalho e ele concluiu o serviço de maneira que ele ficasse perfeito, ele deu o acabamento. E qual foi esse acabamento? Ele para tudo, ele para o percurso e ele faz a pergunta: quem é que me tocou? Essa pergunta atrai a atenção de todos que estavam ali. Todos. Eu imagino que aquela mulher deve ter colocado um capuz, um lenço, alguma coisa para tentar passar desapercebida. Só que a pergunta de Jesus não deixou aquela mulher desapercebida. A pergunta de Jesus traz luz para cima daquela mulher. Chama a atenção. Qual é o acabamento que Jesus está dando? A cura já tinha sido liberada. Não tinha mais problema, aquela mulher deixou de ser impura. O acabamento que Jesus deu foi o seguinte: agora eu vou dar a dignidade para essa mulher. Agora eu vou mostrar para todo mundo que já conhece essa mulher de longa data com esse problema, que se afasta dela, que faz com que ela fique marginalizada, com que ela perca a oportunidade, que ela não tenha a oportunidade de conviver em sociedade por conta desse problema de saúde. E eu vou chamar a atenção para que todos saibam que esse problema dessa mulher foi resolvido. Com isso, essa mulher, ela é reinserida na sociedade, ela recebe de volta a dignidade. Agora não há nenhum impedimento para que essa mulher se relacione, para que as pessoas se aproximem, para que ela toque e seja tocada, para que ela possa trabalhar, para que ela possa conversar, para que ela possa ter uma vida normal. Jesus, naquele momento, o acabamento perfeito naquele processo de cura daquela mulher é trazer de volta a dignidade daquela mulher. É reinseri-la na sociedade, é fazer com que todos vejam e não tenham dúvidas de que, de fato, ela está curada. Só que, paralelamente a isso, o que está acontecendo? Tem uma adolescente no leito de uma cama, foi até redundante, né? No leito de uma cama. Tem uma adolescente no leito, doente, morrendo. O que era mais importante naquele momento? A menina que está morrendo em sua casa, ou uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, e não só com a hemorragia, mas
precisava lidar com todas as consequências do fato de ser impura. O que era mais importante? Para o pai, talvez, desesperado, o mais importante era Jesus ir até a sua casa. Para a multidão, talvez fosse Jesus pregar os seus sermões, né? Para que ele realizasse milagres. Qual é a perspectiva? Tudo é questão de perspectiva. Para Jesus, o mais importante naquele momento não foi a cura em si, porque a cura foi instantânea. Ela foi imediata. Ela tocou, foi curada. Mas para Jesus, a prioridade naquele momento foi colocar aquela mulher em evidência. Foi mostrar para todos que aquela mulher estava curada. Foi trazer dignidade. Foi dar a oportunidade dela ser vista e ser ouvida. Olha o que o texto fala no versículo 47. Quando ele pergunta quem me tocou, e Pedro vai falar, Jesus, a multidão está te apertando aqui. E ele fala, alguém me tocou. E foi de uma maneira especial, porque de mim saiu virtude, saiu poder. E aquela mulher, um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, aquela mulher, ela percebe então que não tem como se esconder. Ela poderia ter sido curada e metido o pé, mas ela não fez isso. Qualquer coisa poderia ter acontecido com ela ali. Imagina aquela mulher, e ela estava apavorada. Ela estava assustadíssima. Ela estava tensa, porque olha o que o texto vai falar no versículo 47. Que quando a mulher percebeu que ela não poderia permanecer despercebida, ela começou a tremer. E ela caiu de joelhos. Ou seja, aquela mulher que se abaixou para tocar na orla do vestido de Jesus, ela se levanta imediatamente, percebe que está curada. Ela poderia passar ali, numa linguagem bem popular, ela podia passar de chavada. Ela podia estar ali escondidinha no meio da multidão. Mas quando Jesus pergunta e ele fala, alguém me tocou de uma forma diferente porque de mim saiu virtude. Olha o que acontece. Essa mulher, ela começa a tremer. Ela cai de joelhos diante dele. E a palavra de Deus diz que todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curado de imediato. Então, havia os conhecidos e havia aquele que não era conhecido. Quem já conhecia olhava para aquela mulher e ia ter certeza que agora ela deixou de ser impura. E quem não conhecia passou a conhecer, viu a história toda e viu que Jesus é capaz de curar uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Todos a ouviram explicar por que ela havia tocado nele, como havia sido curada imediatamente. Perceba, aquela mulher tremeu de medo. Ela caiu de joelhos aos pés de Jesus, mas ela não deixou de fazer o que tinha que ser feito. O que esse texto nos ensina? Não interessa o tamanho do nosso problema. Quem vai estabelecer a prioridade para a solução desse problema é Jesus. Ele foi lá, ele curou a filha de Jairo. Mas no meio do caminho existia aquela mulher. E essa mulher, a história dela foi tão extraordinária que ele diz, olha, a sua fé, foi a tua fé que a curou. Foi imediato. Ele não precisava fazer mais nada, mas ele fez, porque Jesus não dá ponto sem nó. Não foi com ela, de qualquer maneira, não vai ser comigo e não vai ser com você. Como está a sua fé? Capaz de mover o coração de Deus? Capaz de fazer com que saia de Jesus virtude para alcançar a sua causa? Fica essa meditação para todos nós.